Olá, turma, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem tá aí mais cedo. Vamos começar a nossa leitura de hoje. Vamos dar sequência aqui, né? Tô abrindo os textos aqui e nós vamos começar. Vamos orar, gente, entregar esse momento para o Senhor e pedir que o Espírito Santo continue nos ajudando, né? Nos fortalecendo. Hoje, semana 6, dia 2, né? Estamos iniciando aí essa semana 6 dentro do livro de Êxodo, né? Nós vamos durante toda essa semana dentro desse segundo livro da Bíblia, né? Do Pentateuco, chamado Êxodo, e que a gente sabe agora que a palavra original, né? Do livro de Êxodo não é Êxodo, mas eu falei no início do livro, esqueci agora, mas significa nomes, né? Eu esqueci agora no hebraico como é, mas significa nomes. Deus está dando uma nova identidade para o seu povo, né? É isso que esse livro representa, essa nova identidade do povo de Israel. Mas deram esse nome para que a gente pudesse entender em português, né? Que é essa saída, essa libertação. Vamos orar? Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, obrigado por esse mês de fevereiro, Senhor, que tem sido bênção na nossa vida, o Senhor já tem ministrado tanto ao nosso coração. Jesus, como é bom viver os nossos dias com o Senhor. Jesus, como é bom estar com o Senhor todos os dias. Obrigada, Jesus, por esse privilégio de te conhecer. Quantas vidas, Senhor, tão sedentas, estão buscando a alegria, buscando uma identidade, buscando um prazer na vida, Senhor, mas não encontram porque têm buscado no lugar errado, porque não conseguem enxergar, Senhor, a beleza que há em Ti e o quanto o Senhor deseja estar com essas pessoas. Pai, o pecado ele nos cega, o pecado ele nos escraviza, o pecado ele nos leva para longe do Senhor, mas nós queremos te agradecer muito, Senhor, pelas vidas que já têm sido alcançadas pelo Senhor, por aqueles que já têm sido, Senhor, revelada a Tua presença, mas nós queremos sim todos os dias também pedir por aqueles, Pai, que ainda não foram alcançados e que o Senhor possa fazer, Senhor, através dessa leitura, através da minha vida, através da vida dos meus irmãos, que a nossa vida, o nosso testemunho, Senhor, de vida diário, no nosso dia a dia, seja essa luz que vai clarear, seja, Senhor, esse farol que vai, Senhor, se acender diante dessas vidas que estão em trevas, que estão sem uma luz, sem entender a real convicção das suas vidas, ou o real propósito para as suas vidas, Jesus. Muito obrigada, Deus, por mais essa noite. Fica, Espírito Santo, aqui comigo. Fica conosco, Senhor, nos ensinando a Tua palavra. Precisamos da Tua ajuda como professor, como ensinador para nós. E nós sabemos que o Senhor tem o maior prazer em nos ensinar a Tua palavra, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Amém? Vamos lá, gente? Então, semana 6, dia 2, Êxodo 22, 23 e 24. Então, Êxodo 22, 1 diz assim: Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, para cada boi pagará 5 bois e para cada ovelha pagará 4 ovelhas. Quem matar um ladrão enquanto ele estava roubando a casa não será condenado por homicídio, mas se isso acontecer durante o dia, será culpado de homicídio. Quanto ao roubo, o ladrão precisará restituir o que roubou. Se não puder devolver ou pagar o que roubou, ele mesmo será vendido como escravo. O dinheiro da venda servirá para pagar o roubo. Se o ladrão for apanhado no ato de roubar um animal vivo, seja boi, jumento ou ovelha, precisará pagar o dobro. Se alguém soltar seu animal, perdão, e este entrar na vinha ou no pasto de outro homem, pagará o prejuízo com o melhor que tiver do seu próprio campo ou da sua vinha. Quem acender fogo e o fogo destruir as colheitas já feitas,
ou por fazer, ou as pastagens de outra pessoa, restituirá totalmente o prejuízo. Se alguém pede a outra pessoa para guardar prata ou objetos de valor, e um ladrão rouba aquilo que foi guardado, se o ladrão for achado, pagará em dobro o que roubou. Mas se não acharem o ladrão, o dono da casa será levado perante um tribunal, para que se determine se ele roubou ou não os bens do outro. Sempre que alguém se apossar de bois, jumentos, ovelhas, roupa ou qualquer coisa perdida, e alguém disser, isto é meu, as duas partes envolvidas apresentarão o caso diante de um tribunal. Aquele que foi condenado pelo tribunal pagará o dobro do prejuízo que causou ao seu próximo. Se alguém pede ao próximo para guardar o seu jumento, boi, ovelha ou outro animal, e o animal morrer, fica ferido ou for afugentado, sem que alguém saiba para onde, a pessoa deve então fazer um juramento solene diante do Senhor de que não roubou o animal. O dono aceitará a palavra e não será exigida uma restituição da pessoa. Mas se a pessoa roubou aquilo que estava guardado, ela precisará restituir o que roubou ao legítimo dono. Se for despedaçado por um animal selvagem, apresentará o animal despedaçado ao dono como prova. Nesse caso, não precisará fazer restituição. Se alguém pedir emprestado um animal e este animal ficar aleijado ou morrer enquanto o dono estiver ausente, ele fará a restituição do valor do animal. Mas se o dono estiver presente quando isso aconteceu, o que tomou emprestado não precisará pagar o prejuízo. Se o animal era alugado, basta pagar o preço do aluguel. Se um homem seduzir uma moça virgem não comprometida e tiver relações com ela, pagará o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai da moça proibir o casamento, o sedutor pagará a ele o equivalente ao dote das moças virgens. Não deixem as feiticeiras viver. Quem tiver relação sexual com o animal deve ser morto. Quem oferecer sacrifício a deuses falsos e não unicamente ao Senhor será destruído. Não maltrate nem explore os estrangeiros. Não esqueça que você foi estrangeiro no Egito. Não maltrate nenhuma viúva, nem os órfãos. Se você os maltratar e eles clamarem a mim, atenderei ao seu clamor. Ficarei muito irado e matarei você e todos os que fizerem isso. Então as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, algum necessitado que esteja com você, não cobre juros dele. Se tomar como garantia a capa de alguém, não abuse. Devolva a capa a ele antes do pôr do sol. Porque a capa é o seu cobertor, é a veste do seu corpo. Se você ficar com ela, em que vai se deitar? Quando ele clamar a mim, eu atenderei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Traga sem demora as ofertas dos melhores produtos das suas colheitas do trigo, das plantações de uvas e do azeite. Consagre a mim o primeiro filho. Faça o mesmo com a primeira cria da vaca e da ovelha. A primeira cria ficará 7 dias com a mãe. Depois, no 8º dia, entreguem-na para mim. Vocês serão homens consagrados, por isso não comam carne de animal despedaçado no campo. Deem essa carne aos cães. Gente, nós vamos passar algum tempo, provavelmente alguns dias, né, lendo todas essas leis civis, né, essas leis que Deus então ensina ao seu povo Israel. Quando vocês estiverem lendo, não esqueçam que essas leis não eram para todos os povos da terra. Essas leis eram específicas para Israel, para o povo que Deus estava separando para ele. Isso quer dizer que esse povo tinha que ter uma conduta, uma posição diferenciada na sociedade, na forma de tratar uns aos outros, na forma de negociar, na forma de ser justo com as suas práticas. Então tem a ver com Deus estar separando um povo para ele e com essa separação ensinar esse povo como era ser justo diante de Deus e diante dos homens. Então nós não podemos esquecer isso. Essa lei não é para todo mundo. Essa lei é para aqueles que Deus chama para ser o seu povo, ok? Então nós precisamos ter sempre isso muito atento para que a gente possa ler e aplicar
aquilo que realmente pode servir para os nossos dias e aquilo que era simplesmente para Israel naquele tempo. 23. Não espalhe notícias falsas. Não concorde com a pessoa má dando testemunho falso. Não acompanhe a multidão na prática do mal. Ao prestar um depoimento num processo judicial, não dê testemunho para favorecer a maioria. Não seja parcial, nem para favorecer o pobre. Se você encontrar o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve de volta o animal extraviado. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso da carga, não o deixe ali, vá ajudar o homem a erguer o animal. Não falsifique o julgamento para prejudicar a causa do pobre. Afaste-se da acusação falsa. Não condene à morte o inocente, nem o homem justo. Saiba que eu não absolverei o que vive para o mal. Não aceite suborno, porque o suborno cega os que têm entendimento e corrompe as palavras dos honestos. Não explore o estrangeiro. Vocês, israelitas, bem sabem como se sente um estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Por 6 anos plante em suas terras e colha o que elas produzirem. Mas de 7 em 7 anos deixe a terra descansar um ano. O 7º ano é de descanso para a terra. Nesse ano ela não deverá ser cultivada, para que os pobres de Israel achem o que comer, e os animais comerão o que sobrar do campo. Essa lei também vale para as vinhas e olivais. Faça tudo o que tiver de fazer nos 6 primeiros dias, mas descanse no 7º, para que o seu boi e o seu jumento também descansem, e para que o seu escravo e o estrangeiro renovem suas forças. Israelitas, tenham cuidado em fazer tudo o que eu disse, e prestem atenção, não se lembrem, nem falem o nome de outros deuses. Celebrem uma festa em memória de mim 3 vezes por ano. Primeiro, a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias, como pães sem fermento, como já lhes ordenei. Essa festa deverá ocorrer no 1º mês do ano, o mês de Abibe, porque foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Ninguém deverá aparecer diante de mim de mãos vazias. A segunda festa é a festa da colheita dos primeiros frutos. Depois do plantio, assim que forem colher os primeiros frutos, celebrem essa festa. A terceira festa é a festa da colheita geral no fim do ano, quando armazenarem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deverá se apresentar diante do Senhor Deus. Ninguém deve oferecer o sangue do sacrifício junto com o pão fermentado. Não deverá ficar gordura da minha festa durante a noite até a manhã seguinte. Tragam à casa do Senhor, o seu Deus, os primeiros frutos das suas terras. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe dele. Vou enviar um anjo à frente do meu povo para guardá-lo pelo caminho e levá-lo ao lugar que preparei para ele. Prestem atenção diante dele, escutem o que ele disser, não se rebelem contra ele, pois não perdoará os pecados que cometerem contra ele, porque nele está o meu nome. Mas, se tiverem cuidado de obedecer ao que ele disser e de fazer o que ele mandar, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês, ele os vai levar aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu vou destruir todos esses povos. Não adorem os seus deuses, nem ofereçam culto a eles. Não façam o que eles fazem. Ao contrário, destruam totalmente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês. Então o Senhor abençoará o seu pão e a sua água, tirará do meio de vocês as doenças. Na sua terra não haverá mulher grávida que perderá seu filho, nem haverá mulher incapaz de conceber ou de dar à luz. Eu darei vida longa e completa a vocês. Mandarei adiante de vocês o meu medo, que colocará em confusão todas as nações onde vocês entrarem. Farei com que todos os seus inimigos voltem as costas para vocês e fujam. Mandarei vespas na frente de vocês.
Elas expulsarão de diante de vocês os heveus, os cananeus e os heteus. Não expulsarei esses povos todos em um só ano. Se fizer isso, a terra se transformará num deserto e os animais selvagens se multiplicarão contra vocês. Eu expulsarei aqueles povos aos poucos, até que vocês se tornem numerosos o suficiente para tomar posse efetiva da terra que já dei a vocês por herança. Eu mesmo vou traçar os limites do seu país. Os limites serão estes: desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e do deserto até o rio Eufrates. Vou entregar em suas mãos os moradores daquelas terras, os quais vocês expulsarão de diante de você. Não façam nenhuma aliança com esses povos, nem com os falsos deuses deles. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, para que não levem vocês a pecar contra mim. Se oferecerem culto aos seus deuses, isso será uma armadilha para vocês. Gente, eu gosto muito desses textos, de verdade. Eles parecem cansativos, eles parecem difíceis de entender, mas quando você vai percebendo versículo a versículo, porque infelizmente a Bíblia ela foi separada, né, no formato que a gente tem hoje, a partir do ano 1517, se não me engano. Eu ouvi esses dias de novo isso, e aí ficou o ano gravado aqui na minha memória. Então, a Bíblia ela não era escrita como a gente está lendo aqui, né? Os pergaminhos, os textos bíblicos, eles são escritos em rolos, e esses rolos são lidos de forma quase que direta, ou ao mesmo tempo por trechos, né? Que são as porções que Deus está ensinando. E quando então Moisés começa a receber do Senhor essas direções, essas leis, Moisés vai colocando diversos assuntos que seriam extremamente importantes para Israel, para que eles vivessem bem, para que eles soubessem as promessas que Deus estava fazendo a eles, a respeito dos seus inimigos, a respeito da convivência entre eles, a respeito do cuidado de Deus com eles, a respeito das festas que Deus estava instituindo, porque essas festas seriam memoriais, seriam coisas que Deus estava sempre, anualmente, lembrando ele do que ele estava fazendo, do plano de redenção de Deus sobre a terra. É isso. Eu gosto muito de um texto que está aqui, porque Deus proíbe de forma veemente os israelitas a falarem o nome de deuses, de demônios, na verdade, né? Quer ver? Versículo 13, olha o que está escrito aqui. Israelitas, tenham cuidado em fazer tudo o que eu disse e prestem atenção, não se lembrem nem falem o nome de outros deuses. Então, em algumas traduções, se não me engano, tá até um pouquinho diferente e fala justamente de nós não ficarmos falando o nome de entidades, o nome de justamente demônios, né? Porque a maioria dos deuses das nações estavam ligados a tipos de demônios, tipos de principados, potestades. Então, se tem uma coisa que Deus realmente não deseja, que nem o seu povo Israel, e nem eu nem você, porque isso cabe para mim sim, é que a gente fique falando o nome de demônios, que a gente fique falando o nome de entidades, de falsos deuses. Por quê? Porque isso não tem a ver conosco. Mas por que eu não posso falar? Porque não tem a ver conosco, não tem a ver com aquilo que Deus quer que saia da nossa boca. Nós precisamos usar os nossos lábios para louvar, engrandecer a Deus, dar honra, dar glória a Ele e não a outros deuses. Capítulo 24, nosso último texto de hoje. Deus continuou falando com Moisés, dizendo: subam o monte para apresentar-se ao Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e mais 70 líderes de Israel. Mas adorem à distância, só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros ficarão de longe e o povo não deve subir com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as palavras e leis do Senhor. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: faremos tudo o que o Senhor falou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e na manhã seguinte se levantou bem cedo e fez um altar ao pé do monte. Construiu ali 12 pilares, um para cada tribo de Israel.
Depois enviou alguns moços israelitas para oferecerem ofertas queimadas e ofertas de paz ao Senhor. Moisés despejou a metade do sangue em bacia e a outra metade do sangue derramou sobre o altar. Em seguida, Moisés leu o livro da aliança de Deus para o povo e eles disseram: seremos obedientes e faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou as bacias e derramou o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da minha aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com os termos que acabei de ler. Então Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 oficiais de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, cujos pés estavam pisando num pavimento de pedra de safira. Parecia o céu num dia claro. Deus não estendeu a mão para ferir os escolhidos de Israel, porém eles viram a Deus. E ali comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: suba até o topo do monte, venha até mim e fique aqui. Darei a você 2 tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que eu mesmo escrevi para ensinar o povo. Moisés partiu com seu ajudante Josué e, ao subir o monte de Deus, disse aos líderes: esperem aqui até voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, fale com eles. Assim que Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu o monte por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Para o povo de Israel, que olhava de longe, a aparência da glória do Senhor era tremenda. Era como um fogo consumidor no alto do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Aqui fala dessa primeira convocação, né? Dessa primeira chamada de Deus para os 70 e para Moisés, Arão, Nadab e Abiú. São os 4, né, que Deus chama a princípio aqui para estar ouvindo de mais perto, fora esses 70. Mas o Senhor diz: Arão, Nadab e Abiú e os 70 vão permanecer um pouco mais afastados, e só quem vai realmente chegar mais perto, próximo a mim de verdade, é Moisés. Eu vou falar com ele e o restante vai ver, vai contemplar, né, essa beleza da glória de Deus, mas não vai chegar muito perto. O povo nem chegue perto do monte, né? Então consagra essa galera aqui e vem Moisés, porque Deus quer ter realmente um tempo com você. E ali é a primeira vez então que Moisés se apresenta ao Senhor no cume do monte, mais alto, né, na parte mais alta. A nuvem da glória de Deus cobre aquele monte. A aparência, a palavra está dizendo, era como se fosse um monte pegando fogo, né? Um fogo consumidor. Imagina, gente, a beleza dessa visão de quem estava mais próximo do cume do monte, que eram os 70, Arão, Nadab e Abiú, então esses que estavam ali, mas também o povo lá embaixo no acampamento conseguia ver de longe essa manifestação da glória de Deus no cume do Monte Sinai. Então, eu imagino que realmente deve ter sido sensacional ver tudo isso, e eu imagino que para nós, olhando de fora hoje, seria a cartada final, né, para Israel se converter totalmente. Imagina ver a glória do Senhor, mas infelizmente eles não tinham condições de obedecer fielmente, porque eles não eram nascidos de novo como eu e você. Mas o Senhor é bom, misericordioso e alcança esse povo da mesma maneira. Glória a Deus por isso. Amém? Então, nós vamos continuar a partir daqui amanhã, né, capítulo 25 em diante. E a gente tem essa semana aí uma longa jornada dentro de Êxodo. Eu amo o Pentateuco, os primeiros livros, principalmente Gênesis, né? Aí Êxodo começa essa leitura um pouco mais aparentemente difícil por causa das leis, dessas direções que Deus vai dando, mas quando a gente vai percebendo esse plano de redenção acontecendo, né? Essa história que Deus está contando de forma maior, você vai ver no final do ano, quando você olhar para trás, você vai falar: Senhor, agora eu estou entendendo algumas coisas que o Senhor disse lá no comecinho do ano, na leitura de Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, né? A gente começa a entender algumas coisas com mais clareza quando a gente lê toda a Bíblia, né?
para nós compreendermos a história total do plano de redenção de Deus. Amém? Então, quem está comigo aí na leitura, Deus abençoe. Nós vamos orar um pouquinho, entregar esse momento aqui para o Senhor em oração. E eu creio que Deus vai continuar ministrando a nossa vida. E hoje eu quero orar, talvez a oração mais orada, né? Mais dita, mais falada para Deus, que é a oração que o nosso próprio Senhor Jesus deixou para nós. Mas eu quero, durante esse ano, gente, de verdade, que a gente comece a meditar um pouco mais nessa oração do Senhor, que é a oração do Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é uma oração tão completa, né? Tão maravilhosa, e às vezes a gente se limita, né, a achar que são palavras que a gente pode simplesmente repetir sem muito entendimento, e Deus conhece, Deus sabe e tá tudo certo. Não, nós precisamos conhecer a palavra como ela é, como Deus deseja nos ensinar. Então, a oração do Pai Nosso não é diferente. Jesus não ensinaria essa oração aos seus discípulos se ela fosse simplesmente só uma oração, né, para nós fazermos ali ao dormirmos, ao acordarmos. Não. Ela está tão recheada de verdades espirituais que a gente precisa cada dia mais meditar nessa palavra, orar essa palavra e deixar que o Espírito Santo vá nos ensinando. Amém? Então vamos orar? Oração do Pai Nosso. Eu vou orar ela inteira e depois a gente faz então alguns textos em específico. Amém? E assim então que vocês devem orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Pai, o Senhor ensinou essa oração aos seus discípulos porque eles te pediram para que o Senhor os ensinasse como eles deviam orar. E quantas vezes, Senhor, nós não nos atentamos a esse pedido dos discípulos e esquecemos de pedir ao Senhor, ao próprio Espírito Santo, que nos ensine a orar. A tua vida, Jesus, foi tão significativa, tão plena, tão poderosa durante os anos em que o Senhor viveu aqui nessa terra como homem. E principalmente, Jesus, no tempo em que o Senhor então começou a chamar os seus discípulos, começou a chamar as pessoas com quem o Senhor queria andar lado a lado durante o seu ministério, para treinar esses homens a ponto deles serem realmente esses grandes avivalistas, esses grandes homens e mulheres que no seu tempo puderam levar, avançando com as boas notícias do reino de Deus naquele tempo, no primeiro século. Jesus, eu quero muito, Senhor, nessa noite te pedir, ensina-nos a orar. Mas em especial, Senhor, me ensina a orar. Esse ano de 2023, Senhor, eu disse a mim mesma que eu queria aprender a orar. Eu queria aprender, então, a ter esse diálogo, a ter esses momentos com o Senhor de forma prática, mas de forma também objetiva, de forma consciente e de forma madura. Senhor, eu queria que durante esse ano o Espírito Santo me ensinasse como eu devo realmente falar, quais são as palavras, quais são os textos que o Senhor nos direciona a interceder, a orar, a clamar, a pedir, a interceder junto ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos ensine a clamar e a fazer todas essas orações de acordo com a vontade do Pai. Porque o Senhor diz que a verdadeira oração é aquela que procede de um coração que já está rendido ao Senhor, de um coração que já entendeu a vontade do Pai. E nós, como nascemos de novo, Jesus,
Nós temos o próprio Espírito habitando dentro de nós, como ele habitava no Senhor quando o Senhor estava andando nessa terra. E quando o Senhor então se recolhia, quando o Senhor se separava para orar, quando o Senhor se voltava para o Pai e conversava com o Pai e buscava a direção do Pai, é isso que o Senhor deseja para nós hoje, Jesus. Então, ensina-nos a orar, mas ensina-nos a orar segundo o coração do Pai, porque o que nós temos que fazer aqui nessa terra é cumprir o propósito do Pai para a nossa vida. Jesus, como o Senhor é exemplo para nós de propósito, como o Senhor é exemplo para nós de obediência, como o Senhor é exemplo para nós de direção que o Pai dá e que o Senhor obedecia. Jesus, como era fácil para o Senhor obedecer diariamente a voz do Pai, porque você orava, conversava, dialogava com o Pai, então o Pai trazia toda a direção, o discernimento no seu espírito e você então colocava em prática. E você dizia, eu só tenho falado, eu só tenho feito aquilo que o meu Pai faz, aquilo que o meu Pai me diz. Senhor, e nós queremos aprender a falar aquilo que o Pai quer que nós falemos. Nós queremos aprender a ser direcionados, a ser guiados pelo Teu Espírito, Pai. No nosso dia a dia, com a nossa família, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos funcionários, com os nossos amigos de trabalho. Jesus nos ensina a orar para que a gente saiba o que falar com o Senhor e saiba também, principalmente, a ouvir a direção que o Senhor tem para aquilo que nós estamos orando. Jesus, muito obrigada por deixar esse exemplo, por deixar essa oração, esse ensino, essa direção tão clara e objetiva através da oração do Pai Nosso. O Senhor começa justamente nos ensinando que quando nós formos orar, nós precisamos ter essa revelação. Pai, toca minha mente, toca, Senhor, os meus pensamentos para compreender, Senhor, que o Senhor é Pai. Senhor, nós temos vivido uma sociedade, nós temos vivido uma era, Senhor, onde a paternidade, onde o entendimento do que é ter pai tem sido totalmente manchada, tem sido totalmente maculada, tem sido totalmente deturpada, Jesus, tem sido transformada em uma orfandade. Senhor, eu tenho pai, eu tenho um pai e nós precisamos compreender o que é ter um pai, o que é ter a paternidade sobre a nossa vida. Jesus me ensina a ser filho, como o Senhor aprendeu a ser filho, porque o Senhor fazia sempre o que o Pai dizia, o Senhor fazia sempre o que o Pai te ensinava. Quando você estava junto com o Pai, orando, quando o Senhor estava ali sentado aos pés do seu Pai, e o Pai então direcionava o Senhor, o Pai então te ensinava sabedorias, ensinos, direções, discernimento. Senhor Jesus nos ensina a orar, nos ensina a falar com o Pai, nos ensina a ouvir a direção do Pai, nos ensina a compreender que o Pai sempre vai querer o melhor para nós. Senhor, quando nós não temos um entendimento real do que é ter um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que é supridor, um Pai que é zeloso, um Pai que é direcionador, um Pai que traz discernimento, que traz direção, que traz proteção, que traz conserto, que traz limites.
que traz uma cerca para nos proteger, que traz unidade, que traz o que é ser filho. Jesus nos ensina a ser esse filho que o Senhor foi para o Pai. O Pai disse algumas vezes para você, Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E nós queremos ouvir do Senhor, nós queremos ouvir do Pai: esta é a minha filha amada, em quem eu me comprazo. Jesus nos ensina a ser filho. Pai, eu quero olhar para Jesus e conseguir enxergar nesse irmão mais velho as atitudes de um filho coerente, as atitudes de um filho obediente, as atitudes de um filho trabalhador, que trabalha para o reino do Pai, que trabalha na vinha do Pai, que trabalha naquilo que o Pai deseja que ele trabalhe. Senhor, como nós precisamos aprender com Jesus a ser filho, como nós precisamos olhar para a palavra e conseguir compreender através das atitudes, através, Senhor, dos pensamentos, através das palavras de Jesus, como é ser filho. Então, Jesus, quando o Senhor começa essa oração nos ensinando Pai Nosso, o Senhor está nos ensinando sobre um Pai que não é só meu, que não era só seu, mas que era um Pai nosso. Uma família grande, de muitos irmãos que precisam entender que tem um só Pai, que tem só um sobre todos eles. E que esse Pai, ele cumpre, ele cuida, ele zela por cada um dos seus filhos. Senhor, a paternidade é algo tão difícil de se compreender hoje, porque a sociedade, pela corrupção do pecado, a sociedade, por causa das diretrizes, por causa das ideologias, por causa dos costumes errados, por causa dos ensinos que vão sendo trocados diariamente nos corações dos pais e dos filhos, a desobediência é o principal, Senhor, ingrediente de uma paternidade destruída, de uma paternidade deturpada, de uma paternidade sem autoridade. Pai, nos ensina a ouvir a sua voz. E quando ouvimos então a sua voz, nós obedecemos. Uma vez, Senhor, eu ouvi e essa frase ficou guardada no meu coração porque ela se tornou uma verdade. E eu quero cada dia mais, Senhor, colocar em prática. Eu ouvi assim, Senhor: uma obediência adiada, atrasada, ela é desobediência. Quando o Pai fala conosco, nós precisamos agir em obediência imediatamente. Pai, quando nós somos direcionados pelo Senhor a tomar algum tipo de atitude, a falar alguma coisa, a ter uma decisão, Senhor, a ser tomada, a tomarmos passos diante do Senhor, nós precisamos obedecer, sem titubear, sem duvidar, sem pestanejar, Senhor, sem duvidar daquilo que o Senhor está falando conosco. Obediência adiada é desobediência. Quando os nossos pais aqui, naturais, eles falam conosco, e eu lembro quantas vezes, Senhor, eu ouvia minha mãe me fazendo algum tipo de pedido, alguma coisa para eu fazer, e eu dizia assim: daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vejo. E quantas vezes nós deixávamos aquilo para depois, e ou aquilo não era feito, ou aquilo era atrasado, ou aquilo era desobedecido. E então o pai ou a mãe voltava e dizia: mas eu não te pedi para fazer isso, meu filho. Eu não pedi para você fazer isso, minha filha. E nós então olhávamos com aquela cara de, muitas vezes, desprezo ou
até vergonha ou deboche, e nós ríamos pela desobediência e algumas vezes íamos fazer, mesmo que atrasado, outras vezes não adiantava mais fazer, porque aquele não era o tempo. O tempo era quando a minha mãe tinha pedido. Então era para aquele momento para ser feito. Pai, nós precisamos aprender a obedecer na hora que o Senhor nos envia. Nós precisamos aprender a obedecer quando o Senhor nos direciona. Quantas vezes, Senhor, eu fui já direcionada a falar algo, a fazer algo, e eu desobedeci, Senhor. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Espírito Santo. Porque nós precisamos aprender a obedecer instantaneamente. Ainda que naquele momento para nós pareça difícil, ainda que naquele momento pareça impossível, ainda que naquele momento pareça ser trabalhoso, ainda que naquele momento a gente ache que tem outras prioridades. Pai, nos ensina a obedecer como Jesus obedecia. Nos ensina a obedecer, Senhor. Eu sei que é difícil. Quantas vezes a nossa carnalidade, Senhor, ela sobressai. Quantas vezes a nossa mente é conturbada, cheia de problemas que nós mesmos criamos. E quando o Senhor direciona a nossa vida, nós não conseguimos obedecer. Porque o pecado tem nos rodeado de muito perto. Mas nos ensina, Pai, a orar. Nos ensina a orar, nos ensina a ter essa ligação de relacionamento com o Senhor diário. Nos ensina, Senhor, a orar como convém. Nos ensina a buscar ao Senhor como nós devemos buscar. Nos ensina, Pai, a obedecer como filhos obedientes, como Jesus foi um filho obediente. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é o meu filho em quem eu tenho prazer, o Senhor disse. Pai, abre os céus todos os dias para nós e fala conosco. Abre os céus, Senhor, e fala conosco. Ministra a nossa vida através da palavra. Ministra a nossa vida através do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor que está dentro de mim. Fala no meu espírito, Jesus, e que eu possa então obedecer instantaneamente. Pai nosso que estais nos céus, o Senhor está nas alturas, o Senhor está no seu trono assentado. Existe um Pai cuidando de nós de maneira sobrenatural e nós precisamos crer, Senhor, nesse Pai. Nós precisamos crer no Pai. Nós precisamos ter o Pai nosso todos os dias da nossa vida. Nós precisamos crer. Jesus, eu preciso orar com essa convicção. Eu preciso orar com esse entendimento. Jesus tinha total confiança no Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos ensinar o Pai que nós temos através das atitudes que o Senhor deixou para nós. Obrigada, Jesus, por nos ensinar a falar com o Pai, a buscar o Pai, a ter essa confiança no Pai, a ter esse relacionamento de paternidade. Me ensina, Jesus, a confiar cada dia mais no nosso Pai. Obrigada, Deus. Obrigada por essa noite, Jesus. Obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada, obrigada, Pai. Eu quero, Jesus, me relacionar com o Senhor todos os dias. Eu quero, Pai, te conhecer cada dia mais. Eu quero, Pai, através do relacionamento, ser obediente ao Senhor. Me ajuda, Jesus, todos os dias a confiar nessa palavra fiel e justa que o Senhor tem para nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Como eu falei, né, no início aqui da oração, o Pai Nosso é uma oração tão poderosa. Nós precisamos aprender com Jesus e aprender com a palavra, que é o próprio Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã. Amanhã a gente continua. E eu creio que o Espírito Santo vai continuar ministrando nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.